transformadora. O título dessa mensagem é Quando a Paixão é, presta atenção, ó, o título dessa mensagem é Quando a Paixão é maior que o medo, a dúvida, a dor e outras coisas mais que você pode completar. Quando a paixão é maior que essas coisas. Mateus 26, verso 36 diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, é o Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Jesus triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem o quê? Comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Pai, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não o quê? A minha. Preste atenção em alguns detalhes aqui. Jesus, angustiado a ponto de morrer, não publicou nas redes sociais: ninguém se importa comigo. Jesus, angustiado a ponto de morrer, não disse: a culpa é dos outros, fizeram uma panelinha e me colocaram de fora. Jesus, angustiado a ponto de morrer, não disse: hoje não vou orar, hoje não vou para o culto, hoje não vou fazer nada, eu vou me fechar num quarto escuro. E não estou menosprezando a dor de ninguém, estou encorajando e ensinando, à luz da Bíblia, a parte espiritual. E não negamos a parte clínica, que pessoas precisam de cuidados e devem se cuidar. Jesus, quando está triste e angustiado a ponto de morrer, ele vai fazer o quê? Orar. Ele vai ter comunhão com o Pai e com discípulos próximos, quem ele entende que tem mais estrutura para suportar aquele momento. Ele não sai falando com todo mundo. Jesus, angustiado e triste a ponto de morrer, não chama uma multidão para pregar sobre a sua tristeza e angústia a ponto de morrer. Perceba que há uma diferença sobre o que Jesus fala com todo mundo e aquilo que Jesus fala só com quem tem estrutura para ouvir. E até os mais próximos nem tem tanta estrutura assim. Muitas vezes nós erramos porque quando ficamos angustiados, nós falamos para um monte de gente que não tem nada a ver com a história. E aí nós recebemos um monte de conselho que não tem nada a ver com a Bíblia. E nós achamos bonitinho o mundo nos seduzindo. O que é isso? Só que depois disso, me chama a atenção que Jesus vai orar. E nós acabamos de ler, o verso 39 diz: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Como é que ele orou? Lê para mim bem forte, 1, 2, 3, vai. Não, peraí, ele orou o quê? Meu Pai. Mas ele ensinou os discípulos a orarem a Deus, chamando Deus do quê? Do quê? Porque agora Jesus está dizendo: isso aqui é só comigo, não é com eles. O pão nosso de cada dia é com todo mundo. O perdoa os pecados é com todo mundo. Pega a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, todos nós precisamos santificar o nome do Senhor. Todos nós devemos clamar: venha o teu reino, Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Todos nós precisamos nos sujeitar à vontade do Pai. Agradecer o pão de cada dia, todos nós. Pedir perdão pelos pecados, pedir para Ele nos livrar do mal e perdoar o próximo, está no Pai Nosso. Mas ir para a cruz, Jesus diz: meu Pai, eu sei que essa é minha responsabilidade. Sabe qual é o problema? Um dos maiores problemas da igreja é que a igreja quer participar das bênçãos e benefícios de todo mundo, mas não quer assumir as suas responsabilidades pessoais. Eu não estou aqui pregando porque eu tenho uma responsabilidade, eu estou pregando porque eu tenho uma paixão. E quando você tem uma paixão, fazer aquilo que é responsabilidade é prazeroso. Alguém já disse: trabalhe com o que você ama e você nunca terá que trabalhar. Será um prazer. Naná está até rindo aqui, tocando. Primeira vez esse mês que eu vejo Naná rindo. Servir a Deus é uma paixão no seu e no meu coração. Como é que nós viemos hoje para a igreja? O salmista dizia: alegrei-me. Paixão. Quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Paixão. Paixão. A pastora falou: Naná está jovem, gente. Vixe, deixa eu baixar devagarzinho. Olha aqui, gente. Quando chegou aqui só usava terno. Já está usando a correntinha para o lado de fora. Daqui uns dias vai falar assim, vai chegar em mim e vai falar: mano, qual a de hoje? Segura. Ei, qual é a sua paixão?
Sexta-feira nós nos lembramos, trouxemos à memória a paixão de Cristo, a paixão de Deus, porque a paixão não é só do Filho, a paixão é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é a paixão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém vai dizer, somos nós. Não, é nos salvar. A paixão dele é nos salvar, porque ele também se ira conosco. A grande paixão dele é nos oferecer salvação e nos ver aceitando salvação. Diga comigo, a paixão de Deus é me salvar, é salvar outros ao meu redor e através de mim. A paixão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é nos salvar, e cada um faz uma parte do papel. Qual é a nossa paixão como igreja? Também é salvar alguém? Sandrinha veio toda feliz, falou, pastor, todos os meus convidados vieram. Olha que benção. Alguém diz assim, pastor, o meu também estou com 100% de aproveitamento, eu não chamei ninguém, e ninguém que eu não chamei não veio, está tudo certo. Ei, qual é a nossa paixão? Jesus assume a sua responsabilidade, e não significa que vai ser fácil. A gente às vezes confunde, e a gente pensa que ser chamado é fazer o que é fácil. E aí Deus foi falando comigo, hoje está fácil para você pregar? Eu falei, de jeito nenhum. Não está fácil nem para respirar? Não está fácil para andar? Não tem posição para sentar ou para ficar em pé? Mas tem uma paixão no meu coração, e eu passei o dia inteiro dizendo, Deus, o Senhor é mais poderoso que essa injeção, mas que seja com a injeção, sem a injeção, do jeito que for, Deus, mas me dá saúde, porque eu quero falar a Tua palavra. Paixão. Que nesses dias nós venhamos enxergar, além da cruz vazia, a paixão do céu revelada na terra. Que nesses dias nós possamos enxergar como Deus nos amou tanto, a ponto de não abrir mão de nenhum de nós. Ele morre na pessoa do Filho por todos. Mas Jesus diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso aqui é meu, é comigo. Se tiver jeito de executar outro plano, se dá para ser de outra forma, Deus, eu estou disponível para um novo projeto. Mas Ele vai tratar com Deus. Pastor, eu não estou aguentando, é uma crise no meu casamento, é um problema no meu ministério, é isso, é aquilo, seja o que for, trate com Deus. Perceba que Jesus não tem nenhum problema de expor um momento seu de tristeza, angústia e fragilidade. Você vê Jesus aqui triste, gente, nesse texto? Você vê Jesus triste nesse texto? Sim, quem falou não está lendo, está só vivendo aquela figura perfeita, que não custou nada, custou muito. A Bíblia diz que triste e angustiado ele foi orar. Jesus estava triste? Angustiado? Frágil? Sim. E o que ele faz com a sua tristeza, angústia e fragilidade? Leva para o Pai, e escolhe discípulos que ele entende que tem mais estrutura para estar perto dele. E o que a gente faz quando se sente triste, angustiado e frágil? Fala com todo mundo que não era para falar. E foge de quem poderia nos ajudar, porque a gente não quer ouvir algumas verdades. Jesus vai falar com o Pai, sabendo que o Pai pode falar algumas verdades para ele. Não, o projeto é esse, não vai mudar. Ei, você e eu fugirmos de quem nos fala a verdade não vai endireitar a nossa vida, só vai fazer a gente ir para o buraco rindo. Tem gente indo para o buraco rindo, mas a hora que cair vai chorar. A pessoa vai rindo porque ela acha um monte de gente para massagear o ego dela e dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, até que ela cai no buraco. Não está mudando o cenário da tua vida, da minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Procure quem te fale a verdade em amor. Procure quem tem estrutura mais do que você em Cristo Jesus. Procure o Pai. Mas o texto continua no versículo 40. Não, é o 40. Depois voltou os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é o quê? Fraca. Jesus está sentindo a sua carne gritar. Então os deixou pela segunda vez e orou, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Presta atenção, Jesus está orando a segunda vez e ainda não está em paz quanto ao que ele vai enfrentar. E você está reclamando que fez uma oração e as coisas não mudaram. Jesus, sem pecado, teve que orar 2, 3 vezes antes de encarar a cruz, gente. Persevere em oração. Aí eu orei, não deu certo, então acho que é de Deus para eu parar. Partindo desse princípio, Jesus orou, não deu certo, para.
Alguém gostaria que Jesus tivesse parado? Não. Olha para quem está ao teu lado e diga, então quem mandou você parar? Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas o quê? Coisas. Para de tentar fantasiar, porque a gente tenta. A gente enfeita a oração, inventa um monte de palavra bonita. A gente leva uns presentes para Deus, faz umas ofertas. Deus, eu não vou pregar, mas em contrapartida eu vou dar uns dízimos dobrados. Eu vou ser empresário. Deus, eu não vou pregar, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente quer colocar um monte de coisa. A gente só não quer obedecer. Só não quer obedecer. A carne é fraca quanto à obediência. A carne é fraca quanto à submissão. A carne é fraca quanto à prestação de contas. O diabo não gosta de prestar conta. E onde ele encosta, também ele tumultua para que não haja prestação de contas. O evangelho tem prestação de contas. Jesus mostra isso na parábola dos talentos. O Senhor entrega os talentos, viaja e volta e pede contas. Jesus envia os discípulos, quando eles voltam, Jesus pede contas. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A vida com Cristo é uma vida de prestação de contas. Jesus vai ao Getsemane orar, porque ele precisa prestar conta sobre a vida dele na terra. E ele fala, Pai, estou aqui prestando conta, eu sei o que eu preciso passar, eu sei o caminho que eu tenho pela frente, mas eu queria saber se não tem um outro jeito. E tem gente achando que não precisa prestar conta para ninguém. Jesus contou isso para os seus discípulos, porque esses caras não adivinharam isso. Está escrito na Bíblia porque Jesus compartilhou. E tem gente que acha que vai viver eu contra a rapa. Foi assim que Lúcifer caiu, ele começou desse mesmo jeito. A soberba, aqui está tudo. Não, Deus é o Senhor de tudo. Jesus por 3 vezes faz a mesma oração. Porque na primeira ele não conseguiu ainda se sentir apto a enfrentar o que ele tinha, e não recebeu de Deus uma liberação para ir por outro caminho. Orou de novo, ainda não se sentiu forte o suficiente. Estamos falando de Jesus, hein, gente? E também não recebeu de Deus liberação. Então ele ora a terceira vez. E nessa terceira vez ele vê os discípulos. Ele tinha acabado de ver os discípulos dormindo mais uma vez. E diz então, verso 45. Em seguida voltou os discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor o quê? Chegou. Esse mesmo texto, narrado por Lucas no capítulo 22, vai dizer que Jesus transpira sangue. Malco, um dos soldados ali, que trabalhava, servia ao sumo sacerdote, chega e Pedro puxa a espada e manda e arranca a orelha de Malco. Jesus cura aquele homem. Os principais sacerdotes estão ali, os capitães, e Jesus se entrega a eles para ser preso. Em João, capítulo 18, também tem o mesmo texto, e João me chama uma atenção, que o capítulo 17, anterior à ida de Jesus ao Getsemane, ou João vai dizer sobre o Monte das Oliveiras, e o Getsemane está dentro do Monte das Oliveiras, não há nenhuma confusão. Quando nós fomos juntos a Jerusalém, você vai ver isso, em nome de Jesus. O Monte das Oliveiras é aqui, o Getsemane é no pé do Monte das Oliveiras, mas era a mesma área. Jesus no capítulo 17, ele tinha orado, e ele repete uma oração, repete ao Pai, pedindo que os discípulos fossem um, para que houvesse unidade na igreja, para que a igreja não fosse vencida pelo diabo, porque se a igreja não se unir em Cristo, ela se divide pelo diabo, pelo inferno. Um membro fora do corpo, sozinho morre. Nós precisamos do corpo. Nós precisamos uns dos outros, no meio das nossas imperfeições, sim. Imagina como é que foi para Noé e a família dele conviver com os animais na arca. O pessoal precisava usar o banheiro, os animais também. E o cheiro lá dentro. E o barulho lá dentro, e o tumulto lá dentro, mas no meio de todo aquele tumulto, aquele era o único lugar seguro na terra. A igreja continua sendo um lugar imperfeito aqui na terra, por causa de pessoas como eu e você, imperfeitos que estamos aqui, mas continua sendo a arca que Deus escolheu para nos salvar e levar ao céu. Não brinca com coisa séria, é muito sério isso. João 17, é a oração de Jesus pelos discípulos, para que eles sejam um como eu sou um com o Pai, para que haja unidade, E o que nos une? A palavra, os princípios, a aliança, a obediência, o perdão, a graça redentora. É isso que nos une. Viver debaixo dos mesmos princípios, dos mesmos preceitos, não entrar em julgo desigual. É isso que nos une, é isso que nos fortalece. E aí vai dizer que depois de orar pela unidade, ele vai ao Getsemane também orar, se entrega. E interessante, que quando ele vai se entregar, João, aquele discípulo
que se autodenomina o discípulo amado, ele já enxerga Jesus e fala de Jesus de um jeito diferente. Ele fala que Jesus diz assim: vocês estão procurando a mim, não façam nada com eles. E talvez na tua Bíblia vai ter lá entre parênteses: para que se cumprisse o que estava escrito, para que nenhum deles se perca. Jesus dá aquele passo à frente aos soldados e diz: quem vocês estão procurando? E é engraçado que é aquele texto que você já viu em peça ou em filme, que quando Jesus dá um passo à frente, vocês estão procurando quem? Aí eles dizem Jesus, Jesus fala: sou eu. Os homens caem para trás. Aí eles se levantam, Jesus fala: vocês estão procurando quem? Aí eles falam de novo: Jesus. Jesus dá um passo à frente, eles caem para trás de novo: sou eu. Sabe para que aconteceu aquilo? Se aqueles homens puderam tocar em Jesus e prender, aquilo ali é só para mostrar que ninguém matou Jesus e ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou. Ele é a oferta de Deus, Ele é o sacrifício de Deus, oferta voluntária, oferta sacrificial, oferta espontânea. Deus se agradou em sacrificar o próprio Filho naquela cruz. Foi Deus que o entregou, ninguém poderia matá-lo. Com um passo, e o nome dele declarado na boca daqueles homens, todos caíam por terra. Foi ele que mais ou menos disse assim, sabe, para quem gosta de assistir aquelas coisas de heróis e tal, Jesus falou: baixa aí a redoma de proteção aqui, baixa o escudo de proteção e deixa eles me pegarem, mas não toque em nenhum dos meus. Sabe, depois do tanto de coisas que Jesus já passou por mim e por você, a gente ainda tem coragem de achar que está fazendo muito por Ele? É sério mesmo isso? Depois do tanto que Jesus passou por nós, a gente ainda tem coragem de tentar dizer que a igreja, o evangelho, servir o reino é um fardo para nós? Hoje é dia de passar desse cativeiro espiritual ou mental que alguns estão vivendo, para a liberdade que é em Cristo, e viver que é a maior paixão de todas, é se relacionar com Deus e ser livre em Cristo Jesus. A paixão precisa ser maior que a dor, que o medo, que a dúvida. E quando a paixão, põe o primeiro tópico para mim, Ana, por favor. Quando a paixão é maior que o medo, que a dúvida e que a dor, Jesus vai para a cruz após orar no Getsemane e ser tentado a desistir. Bem forte, lê comigo a parte final. Mas não desiste. Eu e você também seremos tentados, mas não vamos desistir. Quando a paixão é maior que a dúvida, que o medo e que a dor, seremos sim tentados a abandonar o barco, mas a gente continua com Jesus. Olha o que diz João mesmo. Vamos para o João mesmo, porque o Lucas eu citei aqui, e eu vou ser breve para a gente já pegar e celebrar com os ministérios. João 19. São 3 textos que eu vou ler. João 19, versículo 25, está escrito assim: perto da cruz, olha Jesus crucificado, tá? Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado dos discípulos, é isso que está escrito, gente? Dos muitos discípulos, ao lado de quem? Do discípulo a quem ele amava. Disse-lhe, o que Jesus disse para Maria naquele momento? Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A Bíblia só mostra um discípulo aos pés da cruz, perto. A distância podia estar quem quer que fosse, mas a Bíblia só mostra um discípulo perto, João. Ele está ao lado da mãe de Jesus. E naquela hora a gente percebe, segundo tópico, que quando a paixão é maior que a dúvida, a dor e o medo, João e Maria se colocam ao pé da cruz, mesmo com medo, mesmo com um monte de dúvidas, e mesmo sentindo a dor de ver tudo o que estava acontecendo com Jesus. João e Maria se colocam ao pé da cruz e recebem consolo. Sabe, toda vez que a dor, a dúvida ou o medo baterem ao teu coração,
que a paixão pela palavra de Deus, que a paixão por Jesus fale mais alto, e você se coloque ainda mais perto de Jesus, e mais perto de Jesus, e mais colado em Jesus, porque ali vai haver consolo para a tua vida. O que mais que vai haver ali para mim? Põe o próximo tópico, Ana, por favor. Quem segue Jesus apaixonado, como eles fizeram, se expondo, vai que a gente é preso, melhor seguir de longe. João e Maria dizem, não importa o risco que a gente corra, a nossa paixão é maior. A nossa paixão é maior do que o medo de sermos presos. A nossa paixão é maior do que a dúvida. Como é que vai acabar isso? A nossa paixão é maior do que a dor de ver de perto o sofrimento dele. A nossa paixão é maior. Irmão, tem gente que não consegue ficar perto. Eu, quando era pequeno, com 2 anos de idade, passei por uma cirurgia no olho. 4 anos passei pela segunda. A segunda anestesia não pegou e eu tinha que dar ponta a sangue frio. Costuravam a pálpebra a sangue frio, sem anestesia. Imagina que bacana. Todo dia eu ia para o hospital, eles faziam um curativo e dava 1 ponto. Quando conseguia muito, dava 2 pontos. Costurando sem anestesia. Eu sei o que é sofrer dor. Lá em Ribeirão Preto tem um hospital referência, junto da USP, o Hospital das Clínicas. É grande, mas pensa grande. O meu pai não tinha coragem de entrar. A minha mãe entrava, ficava comigo. Me amarravam num lençol na cama e ficavam uns 10 entre médicos e enfermeiros para segurar, porque senão a agulha poderia furar meu olho. O meu pai diz até hoje para mim, que lá de fora, da porta do hospital, da calçada, ele conseguia discernir o meu choro. Eu não sei se, para mim é psicológico. Ele ouvia meu choro dentro da cabeça dele, porque era muito distante, não tinha como, era muito choro, é muita criança, é muita gente sendo atendida. Mas ele ouvia o meu choro. Mas ele não conseguia chegar perto. As crianças em casa, quando é vômito ou sangue é comigo. Quando é cocô é com a pastora. E está tudo bem. Cada um lida com um BO. Mas quando tem cocô e a pastora não está, eu resolvo. E teve sangue nos 12 dias que eu fico aqui na igreja de Israel. Cortou, caiu aqui no altar e precisou dar ponto. Abriu aquele beiço aqui. E a pastora pegou e foi e levou. Às vezes, irmãos, a gente não quer ficar perto. Porque a gente fala, me dói muito ver o sangue, ver a pessoa que eu amo sofrendo. Então eu não consigo chegar perto. Quando a paixão é maior até do que essa dor. Se prepara, meu irmão. Porque vai haver consolo sobre o que lhe foi tirado. Deus não apenas vai consolar dizendo, coitadinho, mas Deus vai prover o que foi tirado. Deus vai prover o que estava faltando. O consolo de Deus não é passar a mão na cabeça e dizer, continua sofrendo. O consolo de Deus é dizer, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Você é fraco, mas recebe o meu poder. Você está enfermo, mas recebe a minha força. Você está caído, mas recebe o meu levantar. Meu irmão, Maria está perdendo um filho para a cruz, mas Jesus vai salvar a humanidade e já dá João para ela. João está perdendo a referência de um irmão, e Jesus diz, olha, cuida dela como sua mãe, eu sempre serei seu irmão. Irmão, se prepara, porque tem consolo e provisão de Deus chegando, para quem tem paixão por Jesus. Todos os dias tem consolo e provisão de Deus disponível, para quem está apaixonado por Jesus. E eu termino em Marcos capítulo 16, eu creio que Deus já está falando com alguém hoje aqui. E vai falar até o final, até a ministração final. Com o nosso louvor, com as nossas crianças, dança, teatro, jovens, anciãos, né Zé? Você vai participar, Zé? Os anciãos também, vai. E o Modilson também vai participar, Modilson? Vai, mais um ancião. Marcos 16, versículo 1 diz assim, ó. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, em Jerusalém, volto a dizer, você vai para lá em nome de Jesus, a gente vai fazer uma viagem para lá. É interessante que o Shabat começa às 18 horas da sexta e vai até às 18 do sábado. Sábado, 6h30, 7 horas da noite, quem já foi para a sinagoga, já foi para a igreja, já começa a sair, abrir os comércios à noite. Mancélia esteve lá, pastora Angélica esteve lá, eu estive lá. E aquele monte de comércio abrindo à noite. Até porque eles têm muitos turistas ali. Eles guardam o sábado. A hora que deu 18 horas, acabou o sábado, abre à noite. E a Bíblia diz que é no segundo dia. No dia seguinte o quê? Da crucificação. Ou seja, o sábado. Deu 18 horas, acabou o Shabat. Elas saem para comprar porque o mercado agora está aberto. E elas vão se antecipar ao corpo de Jesus. Elas vão se antecipar à ressurreição de Jesus.
Irmão, esteja pronto, porque tem novidade de Deus chegando aí para você. E talvez é a maior novidade que você já esperou a vida inteira. Aquelas mulheres estão fazendo compras e Deus está dizendo: olha que linda, elas fazendo compras, porque elas amam o meu filho, elas também têm paixão. Então elas vão receber em primeira mão a maior novidade que a terra já viu. Para gente apaixonada, que começa a servir antes da hora, que começa a pregar, a testemunhar, a fazer até antes da hora, que se antecipa para governar, que se antecipa por amor e paixão, se prepara, porque as maiores surpresas da terra serão reveladas na tua vida. E eu não estou falando isso para empolgar você, eu estou mostrando na Bíblia. Jesus prometeu ressuscitar que dia? Ao terceiro dia, domingo. Elas ainda estão no segundo dia, mas quando começa a virar para o terceiro, elas já começam a se preparar para receber. Se prepara para receber. Ah, pastor, eu gosto. Alguém gosta de se preparar para receber? Mas como que elas se preparam para receber? Dando, ofertando. Já fizeram oferta, tá? Não estou pregando aqui para levantar oferta não. Mas elas se preparam para receber Jesus ofertando. Elas vão comprar. Elas vão o quê? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram o quê? Comprar especiarias para ungir o corpo de quem? Onde é que está o corpo de Jesus hoje? Pastor, não sei, sabe? Será que ressuscitou, né? Onde está o corpo de Jesus na terra hoje? Aqui, irmãos, onde se reunirem 2, 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Quando você diz assim: eu vou separar uma parte do que é meu para oferecer a esse corpo, você está se preparando para a novidade que Deus tem para a tua vida. Irmão, não tem como falar da cruz sem falar de entrega, porque a cruz é a entrega de Deus, mas quem se entregou para Deus também recebeu muito mais do que entregou. Essas mulheres vão fazer compras e vão receber em primeira mão a notícia mais esperada. Que em nome de Jesus, todas as suas ofertas te preparem para receber as melhores notícias da tua vida. E que isso sirva inclusive para rever suas ofertas. E não estou ministrando oferta, mas se hoje você fez uma oferta de qualquer jeito, até o final do culto, faça uma oferta decente de Páscoa, de ressurreição, de amor, de celebração. Não é pagando, porque ninguém consegue pagar, mas é celebrando, adorando e honrando aquele que é a paixão da nossa vida. Quem entende isso, dá mais um glória a Deus aí. E eu vou terminar já, versículo 1 ali, né? O 2 diz assim, deixa eu pegar aqui o 2. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Bem cedo, ao nascer do sol. Por volta de 6 da manhã, 5 e tal. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido o quê? Removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele o que, gente? Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora o que? Agora o que? Quem é que acredita que Jesus ressuscitou? Dá um glória a Deus. Qual que é o próximo passo de quem acredita que Jesus ressuscitou? Agora vão. Não é voltar para buscar e receber mais, não é ser sanguessuga de igreja não. A igreja não é um ajuntamento de gente que se reúne só para receber algo. É de gente que o que recebeu já sai correndo para compartilhar. Recebeu de novo, vai compartilhar. Recebeu, vai compartilhar. E a nossa vida é assim. Nós não somos mar morto. Não é um ajuntamento de egoístas, egocêntricos, que só se preocupam com o seu umbigo e o seu ego, que levantam a bandeira da divisão e é nós contra todos. Mas é o ajuntamento de doadores. Desde que Deus criou o homem para viver na terra, sem doação a humanidade não ia para frente. Adão teve que doar uma costela para receber uma esposa. Eva teve que doar o seu ventre para receber um filho. Deus teve que doar, semear o seu filho para receber a humanidade de volta. E continua assim até hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que nós estamos entregando? Põe o próximo tópico, por favor. Quem segue Jesus apaixonado, quem vence o medo. Vocês acham que elas tinham medo? Sim. A dúvida, porque elas vão lá encontrar o corpo, elas querem cuidar do corpo, elas não têm certeza da ressurreição. A dúvida e a dor, por causa da paixão por Jesus, recebe o quê? Recebe o quê? Boas notícias. Quando? Mais cedo do que os outros. E existem coisas na vida que saber primeiro faz a diferença.
Tem coisa que não faz diferença, você pode saber a qualquer momento, mas tem informação, que quem recebe primeiro, sai à frente. Eu quero estar no grupo de quem recebe primeiro. Então seja o primeiro a se levantar para servir. Seja o primeiro a se levantar para doar. Seja o primeiro a se levantar a agir, a fazer pelo próximo, a buscar mais alguém. Verso 8, vamos ler o 7 de novo, só para finalizar. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, porque Jesus já sabia que o Pedro estava numa crise porque tinha negado, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam o quê? Assustadas demais, normal. No primeiro momento a gente fica assustado e inseguro, então a gente se junta com a igreja e se encoraja, e um estimula o outro, e um fortalece o outro. Pastor, eu gostaria de ser testemunha, mas eu sou muito tímido, então se junta com a igreja, se junta com o corpo, porque um vai ajudar o outro a crescer. Foi assim, gente, está tudo na Bíblia, é só ler. Verso 9 diz, quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mesma que estava comprando especiarias. A mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Jesus não aparece para quem parecia mais bonzinho, mais purinho, mais religioso. Jesus aparece para quem se entrega mais a ele. A medida de Jesus não foi quem é aquele que aparentemente cresceu e nunca cometeu pecados. Não, na verdade era uma que era bem endemoniada. Mas quando se converteu para valer. Ei, você não entrou por aquela porta para alguém julgar você. Não importa como você chegou aqui. Não importa quais são seus conceitos e valores. Agora uma coisa eu vou te dizer. Eu não vou deixar de pregar a palavra. Ela vai doer em você, ela vai doer em mim. Mas ela vai nos sarar. Ela vai nos levantar. Ela vai nos colocar de pé. Ela vai nos dar força. Ela vai principalmente nos santificar e preparar para o reino dos céus. Todos, sem exceção, são bem-vindos. Se alguém torcer o nariz para você ou discriminar você por qualquer motivo, pode me procurar. Porque a gente não está aqui para discriminar ninguém. A gente está aqui para pregar a palavra. Mas ela vai doer em mim e em mais alguém. Mas é sempre para nos salvar. Verso 10. E eu termino. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam. E contou o que havia acontecido. Começa compartilhando com a igreja. E daqui a pouco todo mundo está sabendo que Jesus está vivo, está voltando. O cordeiro veio, o leão vai voltar. Põe o próximo tópico aí para mim, que eu tenho 2 tópicos para orar com vocês. Nós temos, esse é o último que eu já li o outro. Nós temos recebido ótimas notícias. Quem tem recebido ótimas notícias aí? Não, pastor, porque o governo, porque o mundo, porque... Tá. E gente, a Bíblia já avisou que vai piorar. Que isso, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Então você quer ver se amarrar a Bíblia. A Bíblia diz que os últimos dias serão terríveis, e se não fosse por causa do amor de Deus por nós, e Deus abreviá-los, a gente nem suportaria. Quem já leu isso na Bíblia? Tem que ler a Bíblia, assim ninguém te engana. Então, o mundo, a coisa vai apertar, ainda mais, mas quanto mais apertar, mais nós vamos fazer a diferença. Quanto mais estiver escuro, mas a nossa luz, que é Jesus habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós, vai fazer a diferença nessa geração. Você crê nisso? Nós temos recebido ótimas notícias. Jesus foi para a cruz como cordeiro, mas já venceu, ressuscitou, e como leão virá nos buscar. Celebre a nova vida que Ele te dá hoje aqui, porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Quem crê, dá glória a Deus aí, aplauda Ele, porque Ele merece o melhor. Aplaude e celebre Ele.